Os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Salmos 51. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Que nos diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente das minhas iniquidades e purifica do meu pecado. Porque eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal à tua vista, para que seja justificado, porquanto falarei e puro quanto julgar. Eis que em mim iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Amados irmãos, como a Aurélia Carlos estava falando aqui, que a arca, o povo está querendo que a arca fosse retirada daquele local. E aqui essa passagem onde Davi se expressa a Deus, após o profeta Natan ter falado com ele sobre o seu pecado, ter cometido com Betseba, ele se entrega ao Senhor Jesus de uma forma profunda, dizendo: Pai, pequei contra ti somente. Eu reconheço que eu falhei contra ti nas tuas vistas. E isto, irmãos, é o que nos leva àquela passagem que diz que Davi era segundo o coração de Deus, porque ele estava pronto a se arrepender. É aí aonde entra o verdadeiro cristão, aonde a gente reconhecemos. Não é necessário, muitas das vezes, uma pessoa vir falar com você: você errou, lhe orientar na hora do erro. Não, é você verdadeiramente reconhecer o seu erro. E Davi aqui disse: Senhor, eu pequei contra ti, eu reconheço que eu falhei, mas me perdoa na imensidão da tua misericórdia. Eu creio, irmão, que quando Davi começou a falar com Deus neste momento, o céu se abriu, e tudo aquilo que bradava no seu coração de tristeza, de mágoa, de ter pecado contra Deus, isso foi se apagando novamente. Possa ser que, como eu sempre digo, foi uma folha em branco que Deus novamente deu a Davi, dizendo: Davi, você pecou, você errou, mas eu estou vendo no seu coração, no seu íntimo, que você está pronto para recomeçar. Sabemos, irmãos, que tudo aquilo que plantamos nós vamos colher, assim como diz a palavra, que Deus disse que a espada não se apartava da casa de Davi, mas Deus foi com Davi até o final. Então, do mesmo jeito que Deus foi com Davi até o final, Ele vai ser comigo, Ele vai ser com você. Só basta a gente, muitas das vezes, nos reconhecer como pecador, como os falhos que somos. E isto é o que está o problema do cristão de hoje. Quer ser muita coisa, como muitas das vezes a gente não somos nada. Ele é que é. Por isso que eu me levo para aquela palavra onde, quando Deus diz: vai até Faraó, e Moisés diz assim: mas Senhor, eu vou no nome de quem? Quando eu chegar lá, vou me apresentar com o nome de quem? Quem foi que me enviou? E Deus disse: olha, Moisés, não precisa muito. Você só vai falar que o eu sou que mandou. E eu creio, irmãos, que o eu sou me mandou nesta noite, que esta palavra era para onde? Ali em Alagoas. Por isso que Deus sabe todas as coisas, e como diz na sua palavra lá em Eclesiastes, tem tempo para tudo neste mundo. Como ele diz, é tempo de se apartar, tempo muitas das vezes da gente se afastar de pessoas, muitas das vezes você não entende, mas Deus aqui diz na sua infinita bondade, glória a Deus, com Davi. O interessante é que no versículo 18 ele diz: faz o bem a Sião segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te aguardarei dos sacrifícios de justo
dos holocaustos e das ofertas queimadas, então se oferecerão novilhos sobre os teus altares. Então Deus estava dizendo assim: eu vou fazer nova vida em você. E é isso, irmãos, que Ele tem para nós. É nova vida. Sempre novas vidas irão chegar diante de nós, como foi ali na cruzada. Novas vidas chegaram para este rebanho. Mas o que muitas das vezes a gente quer, irmãos, é ser exaltado, é ser glorificado. Muitas das vezes, quando pessoas dizem assim: eu ganhei tantas almas, eu ganhei esta alma, irmãos, nós não ganhamos nada. O Senhor Jesus nos instrui a falar as palavras corretas que aquela pessoa naquele momento está sentindo, do mesmo jeito que Deus veio a Davi neste momento e colocou as palavras certas no seu coração, no seu íntimo. Eu creio que durante os dias você muitas das vezes se encontra dizendo: Senhor, mesmo eu te servindo, o que falta em mim? Muitas das vezes é o que faltava em Davi: coração sincero. E assim o Senhor Jesus colocou um coração sincero. É isso que Deus muitas das vezes quer de nós: um coração sincero, pronto a se arrepender todos os dias de nossas falhas. Porque nós sabemos, irmãos, que de Deus nós não conseguimos nos esconder. Porque Ele é onisciente, onipotente, onipresente, então Ele sabe tudo. Mas Ele quer verdadeiramente fazer em você como fez na vida de Davi. Ele quer ouvir você falar. Ele quer ouvir você confessar as suas falhas, os seus erros, você confessar, dizer que sem Ele você não pode, sem Ele você não é, sem Ele você não consegue, como diz a palavra, levantar uma folha sequer, um grão de areia. É isso que Ele quer. E hoje eu ouvindo um pequeno vídeo, eu coloquei até nos meus stories, onde uma senhora diz: ser evangélico e ser cristão é outra totalmente diferente. Ser evangélico é ser de uma religião, e ser cristão é viver a vida de Cristo. E viver a vida de Cristo, vocês sabem muito bem, mais do que eu, de pessoas mais velhas do que eu, mais novas do que eu, que não é fácil viver a vida de Cristo. Ser chamado de cristão, irmãos, é difícil. Eu digo isso porque hoje, logo pela manhã, no meu trabalho, estava ali um homem conversando e a palavra me afetou porque falou de pastor e eu fiquei a ouvir. E você sabe que quando lhe afeta é quando você está vivendo a palavra de Deus. Ele dizendo que alguns pastores roubam. Em oportunidade, ele disse que um pastor, na hora de passar a salva ou gasofilácios, ele disse: quem tem, coloca, quem não tem, tira. Mas logo depois ele diz: agora que você tem, coloque de volta. Eu não vejo isso como uma afronta, mas vejo isso como uma pessoa muitas das vezes que quer dar ao Senhor, quer ofertar ao Senhor. E Davi ofertou aqui. Davi ofertou a sinceridade. Davi ofertou dizendo: Senhor, eu preciso do teu perdão. Senhor, eu preciso da tua infinita misericórdia. E o que nós vemos hoje, irmãos, é Cristo cada vez mais perto de nós. Quando olhamos para o nosso próprio derredor, vemos as coisas totalmente diferentes daquilo que queremos vivenciar, nós, ser humano. Mas Jesus está mostrando outro totalmente diferente. É num canto enchentes, em outro fogo, em outras tragédias. E tudo isso nos leva de encontro à palavra que está se cumprindo. A palavra que está se cumprindo. E se a gente não viver verdadeiramente a vida de Cristo, enquanto estivermos neste tempo, vai ficar difícil para nós. Porque Davi aproveitou o seu tempo. Então que a gente venha aproveitar o nosso tempo. Que a gente venha glorificar o nosso tempo. Mesmo machucado, venha para a igreja. Porque, irmãos, muitas das vezes a gente diz assim: eu estou passando por momentos difíceis, eu quero um tempo, eu não vou hoje à igreja porque eu quero um tempo. Irmãos, se você pedir um tempo, a
Jesus, Ele vai me dar. Mas lembre-se que Ele não vai poder fazer muito para você. Porque você pediu um tempo. Então quando você pede um tempo a Jesus, dizendo, Senhor Jesus, eu quero resolver algo na minha vida. Então você está tirando o seu Jesus do controle da sua vida e querendo controlar por si próprio. E Davi aqui não. Davi dizia, não, eu não posso controlar a minha vida. Preciso do Senhor na minha vida. E todo ser humano necessita do Senhor. Nos momentos bons, nos momentos difíceis, em qualquer tempo da nossa vida necessitamos dele, porque a palavra diz que o verbo se fez carne entre nós. Aleluia. Então necessitamos deste verbo que se fez carne. Necessitamos deste ser maravilhoso que nos tirou de um caminho de perdição. Nos mostrou o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus de Nazaré. Então que você nesta noite receba esta palavra, que as imensidões de misericórdia de Deus estão sobre você. Só basta você se derramar na presença dele, confessar, mesmo você sendo evangélico, cristão, mas devemos nos derramar, porque nós estamos nesse plano, nós estamos nesta carne, ainda somos pecadores. Está certo que não vivemos pecando, mas necessitamos do perdão constante de Deus. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.